Tá gravando. Então, Gravando. e aí, Mad, beleza? E aí, Então, tudo hoje é a bom? nossa primeira aula, tá? Eu quero focar a nossa primeira aula da mentoria. Então, vou querer focar hoje com você quatro tópicos importantes, porque a gente vai começar na nossa primeira aula da mentoria. Então, para começar tudo isso, a gente vai começar a configurar a plataforma do jeito que eu utilizo. E eu vou te ensinar como configurar todos os botões, o que que eu uso, os volumes. Então, a partir de agora, eu vou dizer para você o que você vai fazendo e a gente vai configurar essa plataforma do jeito correto. Essa parte ali do lado esquerdo deve estar escrito ativo sem ofertas. Do lado esquerdo ali, onde está IBOV, ali em cima. Aham. Pode fazer um xizinho nele, ali em cima, tirar essa janela. A outra janela também ali de baixo pode remover. Eu vou deixar o gráfico um pouco mais limpo. É assim que eu utilizo para poder ver as coisas. Então você pode maximizar ali em cima essa parte ali. Ali no onde está escrito arquivo, você vai ali, você vai ver que tem uma opção escrito novo gráfico. Você pode clicar nesse novo gráfico, ele vai abrir esse novo gráfico. Se você tiver duas telas, ali em cima, do lado de tem um reloginho, essa tela mesmo. Onde está seu nome ali, ó. Nessa tela de trás. Aqui. Isso onde está seu nome aí. Em cima, do lado esquerdo, mais para cima. Aí, da esquerda agora. Mais para esquerda. Aí, clica aí. Você tem a opção, se você tiver mais telas, você tem a opção de colocar livre esse, esse, esse ativo. E você pode jogar, no caso, para uma outra tela, para você trabalhar com dois gráficos simultâneos. Você tem duas telas? Não. Não, só tem uma. Então a gente vai fazer o seguinte, vai colocar esse gráfico num lado do outro. Tentar colocar Show. um gráfico do lado do outro. Para a gente configurar as ferramentas que a gente vai para cada um dos dois. Uma ajustada nele aí. Beleza. Ali Ficou. na parte de baixo, do lado esquerdo ali, onde tem layout 1, 2 e 3, clica com o botão do lado direito em um deles, coloca renomear. E aí você pode colocar o meu nome, que é Gui, que é dessa aula de como eu configuro ele, e dá OK. Ou põe aula, você que sabe. No layout Ah, 2, melhor, né? no layout 2, no layout 2, aula 1, isso. No layout 2 vocês colocam Renko, 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 beleza. E na 3 você pode colocar médias. Ok. Então vamos lá primeiro para a aula 1. A gente seleciona a aba da aula 1. Aí na parte de baixo, né, desse gráfico aí, tinha um. Não sei se tem alguma função ali embaixo ali que estava aparecendo antes. Não sei se você removeu Aqui ela embaixo. já. Já removeu. Eu tirei tape reading que eu Tira botei. esse tape Aqui. reading, exatamente. Zero, sem nada. Só o automático aqui? Isso, exatamente. Aí nós vamos fazer o Tá. seguinte, nós vamos clicar ali em ferramentas, ferramentas em cima, opções, aí configurações embaixo. E a gente vai ali em aparência. Desculpa, antes de aparências, aí mesmo em cores, está escrito default, ali Ah, no esquema, pode pôr light. Isso. Aí você põe em cima lá em aparência, pode deixar aí, não tem problema. Lá em aparência. Onde é que está a escala ali? É essas linhas que fica aparecendo no gráfico. Eu utilizo o gráfico mais limpo. Então, eu tiro essa grid vertical e o grid horizontal. Eu removo essas duas que são aquelas linhas que às vezes acaba atrapalhando sim. na hora que a gente está visualizando algum gráfico. Lá em tema, você tem a opção que nem você viu lá no início de claro ou escuro. Aí fica a seu critério, eu utilizo mais escuro. E aí você pode dar OK nessa opção aí. OK, já beleza. Aí no caso, a gente está trabalhando com. Volta lá que você não aplicou para todos. Repete lá a ferramenta, configurações. Vai lá no aparência de novo. Aparência, lá em cima. Ah, tá. Remove coisa, só que você tem que colocar ali, aplicar para todos.
Beleza, aí sumiu todas as linhas. Fica o gráfico limpo, mais fácil de visualizar. Aí no caso você está no ativo Ibovespa. Coloca o ativo WI, apertando. Se você apertar Enter, você já também troca. Se você clicar na tela e apertar Enter, ou clicar uma vez. Não, aonde? Da onde aqui? Não, na tela mesmo. Aí digita agora, só digita, só clica e digita. Isso, já vai direto. WI B, que é que a gente está digitando. Enter. Se você quiser trocar o horário, que tá vendo que ali tá 1D, né? É de um dia. Uhum. Então se você clicar na tela e colocar 15, ele já vai para 15 minutos. Não, só testando aqui. Pode pôr o outro também lá, não tem problema. Não, aí clica na tela, pra você ver um jeito mais fácil. Peraí, aqui, vou deixar o outro em J também? Isso, pode deixar o em J também, beleza. Aí você clica no Fala meio aí. da tela e escreve 15. Dá Enter. Ele já Tá, vai para agora. 15 minutos. Se você apertar 5 e Enter, ele vai para 5 minutos. Por exemplo, se eu quero cair para gráfico de 2. Aí você clica 2 e Enter. 2 minutos. Já vai para 2 minutos. Beleza? Então fica mais fácil Nossa, desse muito mais jeito, rápido. você clica e dá Enter. Tá. Outra coisa, agora nós vamos começar a colocar alguns indicadores nesse gráfico. Tá vendo essa setinha que tem aí do lado direito aí onde está zerar, comprar a mercado, vender a mercado? Tem uma setinha tipo para empurrar a aba para o lado esquerdo, mais para esquerda aí. Faz assim com os dois para a gente trabalhar o gráfico agora. Essas aí são quando a gente vai colocar a ordem. No nosso caso, como a gente está configurando o gráfico, eu quero configurar os dois. Nessa, onde está do lado esquerdo aí o nosso gráfico do lado esquerdo, vamos começar a colocar alguns indicadores nessa aula 1. O primeiro indicador que eu quero que você coloca, você vai clica com o botão lá direito no. Aí, às vezes você botar isso, você também pode clicar com o botão direito isso e colocar ali inserir indicador. Indicador nós vamos colocar primeiro o volume financeiro com cor, só escrever. Ali ó, volume financeiro com cor, inserir. Bota inserir. Boa. Agora nós vamos lá em cima. Não, continua lá naquela tela. Ah, tá. Isso. Nós vamos colocar uma média móvel. Coloca aí média móvel. De 200. Aí você vai colocar ali. Isso, só que você tem que selecionar o INJ. Ali, tá vendo? Porque senão vai no volume financeiro. Você coloca inserir. Vai digitar o número 200. Isso. Dá Enter. E nós vamos inserir uma outra. Clica no volume financeiro agora. Inserir. Nós vamos colocar uma de 20 períodos no volume financeiro, que vai cair lá embaixo. Exatamente. Outro indicador, pode apagar aí. Nós vamos colocar o Prior Coach. Em cima. Prior Coach. Isso, Prior Coach. E nós vamos inserir ali no INJ ali embaixo. Clica lá no INJ. Inserir. E nós vamos colocar um outro indicador que é VWAP. VW, isso. Essa primeira mesmo. Ok. No INJ lá. Maravilha. Agora fecha isso aí. Fecha essa janela. Nós vamos na barra de Renko. E pode remover esse FR ali, por favor, ali embaixo. Deixa eu só achar onde eu anotei essa configuração. Ah, tá aqui. Bom, Peraí que eu me perdi. Peraí. Isso deixa assim, beleza? Nós estamos agora, ó. Esse aqui tá. Ah, já. Você vai clicar de novo lá no. Não, vai em Renko, vai em Renko. Clica com o botão lá direito. Vai em inserir indicador, isso. E nós vamos colocar estocástico. Lento ou lento? Estocástico lento. Nós vamos dar ó, inserir. Só clicar em inserir. E nós vamos colocar o MACD, MACD, lá em cima. Isso, o histograma mesmo, normal. Beleza. Aí você pode fechar isso aí. Não tem problema, você só vai ali e clica, escolhe um.
Eu preferia que você invertesse a ordem. Se você quiser excluir esse... Inverter para isso, aí. Assim. Tá, ok. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai clicar nesse histograma aí, você vai clicar nessas barrinhas laranja, clica 2 vezes. Aí nós vamos configurar essa média longa, nós vamos colocar 55. O segundo vai ser 26. E o outro vai ser o 13. Ok. Então o outro não precisa de aparência nada, só clicar. O estocástico está certo, ele é assim mesmo. E vai lá em ferramentas de novo, configurações. E você vai lá em aparência. Aparência. Isso. Remove, põe aplicar para todos ali embaixo. Aplicar todos. Isso. Aí vai para todos. Tá bom. Então agora nós já configuramos a aula 1, configuramos o Renko. No Renko, eu quero que você coloque ali em cima, no lugar do WinJ20, você vai colocar o WinJ27R. Trocar o ativo aqui? Isso, o WinJ20, você vai repetir só que vai colocar espaço 7R, que é de Renko. Isso. Dá Enter. Beleza, é isso aí. E coloca ali naquele maisinho o WDOD, dólar, o WDOD, que é mini dólar também. 20, espaço 5R. No dólar a gente utiliza 5R e no índice a gente utiliza o 7R. Tá? É o Win. WDOD. WDOD. É W. 5N. Isso. Ué? Coloca qualquer um ativo ali, qualquer, só pra abrir a aba. Bota 5 minutos. Aperta 5 e dá Enter. Clica no maisinho, 5 e Enter. Não, peraí. Eu já fiz. Não, só. Clica. Olha o que eu tô falando. Clica na tela. Digita aí. Não, aperta 5 e Enter. Só 5. Não, apaga tudo. Isso. Tá. Agora vai lá naquele maisinho. Digita 10 e dá Enter. Tá, beleza. Agora volta lá no InJ lá 20. De 5. Esse aqui. É. De 5, tá. Aperta aí 7R. Clica 7R. Isso, dá Enter. Tá, vai lá no InJ20 e aperta WDOD. Aí, seleciona esse WDOD20 e dá Enter. Bom, beleza. Agora aperta 5R, clica na tela, aperta 5R. Pronto. Deu. Aí, beleza, estamos configurando. Agora nós vamos configurar ali médias ali embaixo. Terceira aba. Aí você vai apagar esse volume financeiro. Não pode deixar o volume financeiro. Apaga esse aí, apaga esse volume. Exclui esse volume financeiro. Coloca aí, em vez de R, você vai colocar 5. Pode pôr 2 min aí. 10 minutos, só para mudar de Renko. Só aperta 10 e Enter. E da esquerda também, 10 e Enter. Só para mudar de Renko. 10 e Enter. Beleza. Aí nas médias nós vamos inserir agora os indicadores. Clica lá de novo em ferramentas, lá em cima. Configurações. Tá. Você vai lá em aparência, aplicar para todos, beleza. Ok. Clica com o botão do lado direito, vai em indicadores. Você vai colocar o volume financeiro com cor. Agora você vai colocar as médias móveis lá. Você vai colocar a de 200 período. Esse aqui? No InJ. Inserir. 200 período. 200. Isso. Vai pôr 9. Não, agora 9. Isso. E embaixo no volume você põe uma de 20. Pode ver.
Agora você vai clicar ali nessa linha que está mais parecida com o gráfico aí, a vermelha ali. Aqui. Não, a outra. Aqui está correndo Aqui dentro embaixo. do... Não, a de cima. A de cima, a outra linha lá. Ah, Isso. tá. Você Tá clica bom. 2 vezes. Coloca ali exponencial em aparência. Pode trocar a cor. Pode pôr uma azul aí se você quiser. Dá um pouco. Vai ali e põe exponencial. Mesmo Aplica. período. Isso, mesmo período. Aplica. Beleza. Então nós temos uma exponencial de 9, uma média de 200, uma de 20. As duas, a de 200 e a de 20 é aritmética. Tá. Beleza. Então tá. Configuramos a plataforma. A gente do jeito que a gente vai utilizar nas aulas. Agora nós vamos configurar mais uma coisinha que faltou. Vai em ferramentas. Já tá salvo. Vai em ferramentas. Configurações. Vai ter uma aba ali Fibonacci. Aí nós vamos. Pode excluir todos esses aí. Remover todos esses níveis aí desse primeiro lado. Em cima lá tem duas opções. Tem sempre usar Fibonacci aritmético e mostrar Fibonacci. Nível de Fibonacci. Você vai selecionar essa e excluir a outra. Isso. Aqui? E agora eu vou te passar os valores, tá? Você vai incluindo. Você vai colocar aí, do lado esquerdo, primeiro na coluna do lado esquerdo. Menos 11,8. Vou incluir. 0. Incluir. 23,6. 50. 76,4. 111,8. 141,4. 161,8. 261,8. Beleza, e agora nós vamos para o lado direito. No lado direito nós vamos pôr o 0, o 38,2, 50, 61,8, 100, 130,9. Maravilha. Aí dá OK. Beleza, tá tudo configurado na sua plataforma para a gente estudar. Então agora eu vou compartilhar a minha tela e nós vamos para a primeira parte da aula, depois de configurar a segunda parte, que nós vamos falar um pouco sobre topos e fundos. Deixa eu compartilhar a minha agora. Tá aparecendo do jeito que eu queria. Estava aparecendo lá em cima, mas beleza. O que está aparecendo? É que eu queria que colocasse a nossa câmera em cima, que nem eu tinha deixado antes, mas acho que só aconteceu quando você estava compartilhando. Quando eu estou compartilhando, acho que não acontece, mas tudo bem. Eu acho que peraí. Tem uma tela do lado. O que é Hide Self View? Sabe? Onde você está vendo isso? É na minha tela aqui. Mas não tem problema.
Tem uma tela, provavelmente, do seu canto, que você deve ter jogado, que aparece um chat. Quer ver? Deixa eu virar minha tela aqui, ó. Deixa eu não share screen. Não stop screening. Share. Tem algo similar com isso. Apareceu no meu. Então, pra mim agora Isso aqui, aparece ó. quando eu vejo você. Tá vendo? Ó, a minha tela aqui. Tipo, você consegue me ver? Não. Ah, tá. É só quando tá compartilhando, né? Deixa eu ver. Isso. Deixa eu passar lá. Vamos pra aula mesmo. Deixa aqui no Vamos cantinho. pra aula. Volta aqui no cantinho. Já resolvi. Deixa eu colocar em cima. Vou colocar minha senha aqui rapidinho. Beleza. Então aqui é basicamente o gráfico que que você tem configurado aí na sua tela. E a gente vai começar a falar um pouco sobre topos e fundos. Isso aqui é o mercado do que teve lá. Nós estamos no gráfico de 10 minutos. Então, vamos lá. Você já tem facilidade em identificar topos e fundos? Sim, sim. Algumas vezes sim. Assim, já tô com um padrão já mais ok, né? Tipo, por exemplo, aqui um topo, no 1430 um topo, 950 outro topo, 740 um fundo. Eu Aí, por vou te exemplo, auxiliar de aqui de uma forma que vai ficar 150 bem até... simples de identificar topos e fundos. Topos e fundos são todos os candles. Todos os candles existem topo e fundo. Então esse candle aqui, a máxima dele é um topo e o fundinho dele é um fundo. Então, se todos os candles têm topos e fundos, todos o que você estiver enxergando aqui é um topo e é um fundo. Tudo. Tudo que se enxergar aqui é um topo. Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo. Isso aqui é um topo. De um Isso candle aqui é um maior, no topo. caso. Isso aqui é um topo. 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 Um monte de topos existem. Todos os candles são topos e fundos. Todos. Todos. Sem exceção. Então, quando a gente consegue entender isso de uma forma bem clara, que todos os candles são topos e fundos, por que, que a gente se preocupa tanto com topos e fundos? Porque são muito relevantes na hora que a gente está operando. Então, para a gente descobrir qual é o topo e fundo relevante, a gente precisa de uma ferramenta chamada volume. Porque essa ferramenta, ela identifica mais facilmente qual é o topo e fundo mais relevante no gráfico. Só que pensa, a gente está trabalhando com um gráfico de 10 minutos aqui nesse exemplo. Então você tem que entender que o movimento grande, existe milhares de topos e fundos dentro dele. Quando a gente cai para um gráfico menor, a gente tenta identificar esse topo e fundo de uma forma mais simples, porém tem que ser um pouco mais assertiva, por mais que o gráfico seja muito errático, porque um gráfico de 2 minutos, de 10 minutos, por mais que você faça toda a análise exata sobre esse movimento, ele ainda pode ser errado, porque a gente está trabalhando com períodos curtos. Se a gente pegar, por exemplo, um gráfico de 1 ano, de 2 anos, 10 anos, a assertividade vai ser maior. Então, para facilitar o nosso trabalho aqui, é importantíssimo essa ferramenta aqui embaixo que a gente adicionou, chamada volume financeiro. O volume financeiro no mercado é uma das coisas mais importantes que tem. Porque sem volume, o gráfico acaba não sendo um gráfico técnico. Quando o volume está alto, e como que eu sei quando que o volume está alto? Quando o volume está acima dessa linha, exatamente, acima da média móvel que a gente colocou aqui, que é um indicador de que está tendo bastante interesse nessa região, tanto de compra quanto de venda. Quando tem muito interesse na região que o preço se encontra, tende a aumentar o volume. Só que, repara, o volume que eu estou mostrando aqui, ele é relevante apenas no modo que eu estou te ensinando, o modo que eu opero, ele é importante apenas no gráfico de 10 minutos. Por exemplo, se eu cair para o gráfico aqui em cima de 2 minutos, tá vendo que a gente tem um volume grande aqui? Uhum. Eu
percebi, ótimo, volume grande aqui nesse fundo. Só que para análise, que eu vou te ensinar como eu opero, para análise ser mais assertiva, eu só levo em consideração o volume do 10 minutos. Na maioria das vezes ele acaba coincidindo, mas se for fazer alguma análise sobre volumes, que eu vou te ensinar mais para frente, como traçar um fibo dentro de volume, em regiões que a gente consegue identificar o maior interesse naquela região, a gente consegue traçar um Fibonacci no volume. É aí que está o grande segredo. Eu vou mostrar para você nas aulas mais para frente. Então, quando a gente for falar de volume, for fazer uma análise, sempre olhe o volume nessa região aqui, ó, 10 minutos. Tá? Que vai ser a região que a gente vai ter de maior interesse para fazer trabalhos com volume Fibonacci e entradas e saídas do gráfico. Beleza? Alguma dúvida agora? Não, né? Tranquilo. Então vamos lá. Então, sabendo dessa informação, o que eu vou querer agora? Eu vou querer traçar algum movimento que seja mais relevante para mim. Então, como é que eu vou identificar, por exemplo, aqui? Aqui nós tivemos um aumento de volume nessa região aqui. Aonde que esse volume está mostrando o fim dele? Aqui. Então, esse topo aqui, ó, ele é mais relevante do que esse topo aqui. Do que esse... Deixa eu ver, do que esse topo aqui, por exemplo. Olha o aumento de volume que ele teve. Então, o mercado teve uma força, empurrou esse preço para cima até um certo nível. E esse nível eu consigo descobrir aqui, ó. Vou pegar uma linha, uma cor aqui, uma cor vermelha, também tá. Então eu posso pegar, eu uso essa ferramenta a propósito, né? Só para te mostrar, essa ferramenta aqui, ó, é essa ferramenta aqui, tá? Eu gosto que é essa cruz, porque ela me ajuda a traçar a linha de fora a fora, então eu sei exatamente aonde que o volume tá batendo. Então, em vez de usar o mouse simples, que eu não sei onde é que ele, às vezes é difícil de enxergar como que ele, qual o volume que tá batendo nele, eu utilizo essa ferramenta que eu consigo pegar exatamente onde o volume veio, entendeu? Então, vamos lá. O mercado fez essa força. Ele empurrou o preço lá para cima. Qual foi o candle de maior volume que ele fez nesse momento? Aqui, ó. Então, se a gente colocar o mouse em cima, aparece ali, ó, 5.469. Isso aqui é o volume financeiro que foi movimentado nesse mercado, nesse candle. Então, por exemplo, aqui do lado direito, temos a quantidade de contratos que a gente opera. Cada contrato corresponde a um volume financeiro do mercado. No caso do mini índice, né, do contrato futuro do mini índice, esse contrato corresponde a um volume financeiro de R$ 14.690. Então, quando você opera um contrato, a gente trabalha com mercado alavancado. Um contrato, você clicou na tela, startou a sua operação de um contrato, você está movimentando R$ 14.690 de volume financeiro no mercado financeiro. Então, se você coloca aqui, por exemplo, 15, você está movimentando 220.350 de volume financeiro no mercado. Então, quando você olha aqui, 5.4, isso aqui são 5 trilhões 469 milhões, né? Milhões, 5 bilhões 469 bilhões 29.630. É esse o volume financeiro que foi movimentado em apenas nesse candle aqui. Então, o mercado deu uma força, começou a aumentar o volume, foi, chegou até um certo ponto. Então, esse ponto, vou pegar essa linha e vou colocar lá na cabeça dele, ó. Pá. Esse aqui é o topo mais relevante. Essa outra linha preta na direita... Ah, essa aqui que eu tirei. É relevante. Tá. É que quando eu clico, ela fica, ó. Se eu clicar, ela fica sem querer. Eu vou tirar aqui. É dessa ferramenta aqui. Então, tá bom. Essa linha vermelha aqui, ó, eu coloquei lá na cabecinha do candle. Para facilitar mais ainda, tem uma ferramentinha aqui que eu vou colocar aqui, ó. Pum, ó, uma setinha lá. Então, essa cabeça desse candle é o candle de maior volume que a gente teve até agora. Sem sombra de dúvida. Então, eu sei que toda vez
que existe um volume, que entra volume financeiro e empurra o preço para cima, ele vai ter uma parada. Ele para exatamente nesse momento. Ó, se você olhar aqui, ó, ele bateu lá porque ele começou a ter volume, veio, sei o que, brigou, meteu um candle com volume, ó, parou exatamente no mesmo lugar que o outro. Porque nessa região é uma região de briga. Uma resistência. Exatamente, tem muito movimento, tem muito volume, chega ali, ele para o preço ali. E essa força empurra o preço para baixo. Então, você vai perguntar para mim, mas e por que isso aqui ultrapassou essa... esse candle aqui passou e voltou, e passou e voltou. Por que isso aconteceu? Porque no mercado financeiro, eu já vou entrar nesse detalhe, existe uma região de interesse, que vai ser nosso quarto ponto que eu vou entrar nessa região de interesse, que vai ser a região de suporte e resistência. Então, como eu estou falando só em topos e fundos, eu quero que você entenda que esse topo é um topo relevante demais para o mercado. E agora, como que eu acho um fundo relevante? Você vai vir aqui, vai procurar, ó, tem um fundinho relevante aqui, ó, nesse candle, mas vamos pegar esse aqui, ó, o maior volume. Esse candle aqui, concorda? E também, ó, esse candle aqui tem 4 bilhões e 500 milhões de volume. Esse aqui teve 5 bilhões e 400 milhões. Então vamos pegar esse aqui e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Vamos pegar a setinha, vamos pôr aqui, vamos pegar essa linha, copiar e colocar lá na cabecinha dela. Ok. Então, só de bater essas duas informações, a gente conseguiu perceber que dentro dessas duas linhas, o mercado tem dificuldade de sair. Dentro dessa região, dentro desse range que a gente chama, o range de negociação. Então, dentro dessa linha, ele tem uma grande dificuldade de sair de dentro. É um caixote. Se a gente pegar e colocar um quadrado para facilitar assim, ó, pega um quadrado e pegar pronto, desenhei um quadrado. Então, dentro desse quadrado é uma região de preço que o preço tem sentido há muito tempo. Aí eu te pergunto, por que esse aqui entrou dentro do quadrado e não foi até lá em cima? Por que esse caiu e não veio até aqui embaixo? Por que esse aqui subiu e não foi lá em cima? Por que esse subiu e não foi até lá em cima? Porque dentro de um range, a gente tem, que a gente chama no caso do mercado financeiro, uma lateralização. Dentro dessa lateralização, a gente tem vários pontos de interesses dentro dessas regiões. Um pouco menor de volume, porém, regiões importantes. Regiões de suporte e resistências. Como que eu identifico essas regiões de suporte e resistência? Vou dar um exemplo aqui. Vou até mostrar um conteúdo que vai ser mais para frente, que a gente vai abordar mais perfeito, mas eu vou traçar, por exemplo, aqui Fibonacci, uma ferramenta dentro desse momento aqui, ó. Olha só que incrível. Incrível que é. Olha onde são as regiões que ele teve briga. Regiões de 23. Regiões de 50. Olha aqui, ó, região de 76. Olha a perfeição. Tá vendo? Olha a perfeição desse aqui, ó, 50%. Olha aqui, ó, perfeição, ó. Olha aqui onde ele sentiu o preço, 76. Então, dentro de um range, a gente consegue entender que tem pontos relevantes dentro de uma consolidação, que a gente está mostrando nesse gráfico aqui. Está consolidado. Ele só vai se movimentar mais forte quando ele fizer um rompimento desse quadrado. Tanto para cima quanto para baixo. E até onde ele vai se ele romper? Em alguma dessas regiões aqui. Ele vai sentir o preço. Ou em algumas regiões que tem um suporte e resistência grande, que a gente vai entrar mais para frente. Alguma pergunta? Por exemplo, nesse caso da Meiji 20 ali, que ele dá uma leve rompida, né? Onde? Meiji 20 de qual? Mais para a esquerda aqui? Dia 26, aí mesmo. Por que não é relevante? Essa subida aqui? Porque, assim, teoricamente você tem um pequeno volume acima da média do lado, né? Isso aí, eu vou explicar mais pra frente, mas eu vou te mostrar aqui, ó. Se eu traçar o Fibo, exatamente nesse ponto, ó. Olha que região que bate lá em cima. Não sei que é no menos 11. Menos 11,8.
que é um, Tá você bem. que gosta de fractal, é um fractal, é um rompimento falso. Eu vou te ensinar isso mais pra frente. Tá vendo que cravou lá no menos 11? Aham. Olha a perfeição. Tudo tem uma lógica, entendeu? Aonde ele chegou, o preço máximo bateu e sentiu. Foi aqui, ó, menos 111. Ó. Só que eu vou te explicar Tá, isso da mais pra onde? frente, que aí nós vamos entrar na região de Fibonacci. Então esse aqui, a gente tem muitas pessoas que, vou te dizer já, vou te dar um conceito agora. Presta atenção nesse conceito, anota. É muito importante esse conceito. Quando o nosso range é grande, ou seja, que tem uma amplitude grande, a probabilidade de rompimento é muito menor do que um rompimento de amplitude menor. Peraí, quando o range é grande, ele tem amplitude? Não. Vamos lá, Ó, estava escrevendo aqui. nós temos aqui esse quadrado que a gente traçou, esse retângulo, é um range, Tá, okay? Que a gente determinou beleza. agora. Acabamos de determinar esse range. Esse range ele tem uma amplitude. O que é amplitude? É isso aqui, ó. São A distância da curva. 5.200 pontos no índice. Ou seja, é uma amplitude grande. Quando a gente opera day trade, a gente tenta buscar às vezes poucos pontos. Então, como esse range é um range com uma amplitude grande de 5.000 pontos, essas coisas assim, ele é mais difícil romper esse range grande do que uns ranges pequenos. Exemplo, vou mostrar um exemplo. Se eu pegar esse range aqui, ó, é basicamente o grande só que em escala menor. Vou botar uma outra cor aqui, ó. Esse range aqui. Repare, quando ele faz um rompimento com volume, ele, na maioria das vezes, ele tende a completar esse movimento com perfeição, ó. Ele caiu e pá. Opa, rompeu de novo, só que rompeu com gap. Deve ter sido no dia anterior, mas não tem problema, ó. Vou pegar ele aqui. Ele completou o retângulo novamente. Ah, mas e aqui? Aqui ele entrou para dentro do retângulo. Ok, ele cumpriu o retângulo novamente. Olha lá, Tá, rompeu. eu Cumpriu o não vi isso. retângulo novamente. Rompeu. Cumpriu o retângulo novamente. Por quê? Porque o range é menor. É mais fácil você acreditar num rompimento de range pequeno do que um rompimento de range grande. Aqui você nem sofreu, ó, nenhuma hora ele mostrou que poderia ser um rompimento falso. Ó. Ele rompeu e foi, rompeu e foi. Entendeu? Aqui, ó, rompeu e foi tranquilo, ó. Olha só que lindo, ó. Aqui não. Aqui ele veio com força, foi, mostrou que ia romper, voltou, mostrou que ia romper de novo e aí sim caiu. Então aqui a gente tem como um rompimento falso desse range grande. Porque é mais difícil tu romper uma coisa que é muito grande. Uma coisa muito que tem um range muito grande, uma amplitude, você tenta sempre apostar, na maioria das vezes, contra esse rompimento. Entendeu? Rompimento com quadrados pequenos é mais assertivo do que com quadrados grandes. Vamos facilitar assim. Quando o range é muito grande, ele tende a ser mais difícil de ser rompido. Entendeu? Tem que ter mais força. Aí você fala assim, mas esse range nunca foi rompido? Foi, quer ver? Se eu voltar para trás, ó. Vê, ó. Olha aqui que perfeição, ó. Uma, duas. Olha lá, olha a perfeição lá. Volta, olha aí, ó. Ó. Tá vendo? Onde acabou o movimento? Uhum. Então, você que gosta de fractal, que você está falando dessas regiões, perceba que isso é muito importante. Isso aqui, ó, ocorreu esse rompimento depois de, quer ver, ó, foi no dia 24, aí ele veio, 25, e foi romper lá no dia 25 mesmo. Mas repare como tem briga, ó. Aqui, por exemplo, ó. Como foi mais difícil romper esse aqui, ó. Ele fez um rompimento falso, voltou. Fez um rompimento falso, voltou. Fez um rompimento falso, voltou. Tá vendo? Ele veio. Mas aqui ele rompeu, né? Aqui, eu tô dando um exemplo aqui, ó. Se você ver, ó. Aqui ele rompeu, certo? Mas voltou. Voltou. Aí, aqui ele fez um rompimento, voltou. Fez um rompimento grande. Olha aqui onde ele foi. E voltou. Tá vendo? Ele não cumpriu de primeira o retângulo. Ele foi cumprir aqui, ó.
Aí ele veio, pá, aqui, olha aqui, ó, rompeu de novo aqui, ó. Agora vai lá pra cima. Opa, caiu. Não chegou a cumprir o retângulo. Mas aqui, por exemplo, em 14 e 30, você tem um fundo descendente, né? Não, mas Tem isso não interfere. O conceito não interfere. Eu vou entrar em detalhes sobre o movimento, mas eu quero que você entenda esse conceito. O conceito de ranges com amplitudes grandes são menos tendenciosas a rompimentos. Elas vão romper um dia, isso é fato. Um dia elas vão romper. Mas se for para apostar, a maioria das vezes ela ocorre rompimentos falsos. Tá? É mais assim, é mais assertivo em ranges menores. Ok? Entendi. Então beleza. Vamos ver isso aqui. Voltar para lá. Você que gosta tanto de fractal aí, tô te ensinando já algumas características Não fractais, né? quando você começa a olhar, você vê bem nítido o fractal. Uhum. Bom, então a gente falou sobre topos e fundos relevantes, certo? E isso aqui vai ser vai ser uma ótima coisa para te ajudar, você identificar topos e fundos. Mas eu vou te dar uma ferramenta que me ajudou incrivelmente muito depois, tipo, que eu tava mais assim estudando bastante e avançando. Essa ferramenta simples, fez uma diferença grotesca na minha vida. Essa ferramenta aqui, ó. Por incrível que pareça, chama topo e fundo, detector de topo e fundo. Você pega ela, coloca aqui em série. Olha que beleza. Fica aqui. Ele tá muito poluído, cara. Tira Deixa todas eu as. pegar esse aqui. Tira o fibo aí, por favor. Vou colocar aqui uma Põe um preto. amarelo. Preto. Ó, olha que beleza. Ele já identifica em topos e fundos relevantes, mais relevantes. Ele já te ajuda a traçar os topos e fundos. Você não ficar caçando topo e fundo. Te ajuda, entendeu? Achar o topo e fundo. Bem mais tranquilo, né? Você identificar isso aqui assim dessa forma, dessa ferramenta. Eu gosto muito dessa ferramenta que eu não fico me estressando. Então, por exemplo, você pega uma subida aqui que nem essa aqui, ó. Foi a subida que esses dias eu até peguei essa subida inteira de pontos. Aí você pega essa subida aqui, ó, por exemplo, ó. Subiu, retraiu, subiu, retraiu, subiu, retraiu, subiu. Opa, rompeu aqui. O que você vai fazer? Coloca o stop aqui e sai na operação. Então essa operação... Peraí, você poluiu muito, Gui, desculpa. Tá, vamos de novo. Volta. Aqui Então, nós estamos falando de topos topos e fundos e fundos. ascendentes. Ascendente. Quando chega aqui, ele faz um topo descendente. Beleza. Certo? É um stop loss aí. Quando ele faz um topo descendente, eu já fico meio alerta. Lembra que eu te falei com relação à reversão de tendência? Quando ele faz um topo menor, eu espero ele demonstrar um fundo maior. Como que eu vou esperar ele demonstrar isso? Com stop já, né? E daí, se ele fez esse topo menor, eu já venho aqui, pego esse fundo, coloco o meu stop. Se ele rompeu esse fundo com força, já saí da operação. Perfeito? Tá, porque pode ser que aconteça que ele faça fundo menor e ainda volte a ter força. Não, porque aí a gente vai reverter a tendência. A chance de reverter a tendência. Por exemplo, a chance de reversão é maior, né? não é que a chance de reversão, é que assim, para poder reverter uma tendência, ele precisa mostrar um padrão de reversão. Ele não simplesmente sobe e fala assim, vou cair e despenca. Não é assim. Acontece isso quando aconteceu que nem do circuit break, essas coisas assim, que aí sim o mercado espalha. Só que tipo, que nem de Charlie Down, o preço desconta tudo, menos atos de Deus, menos crise. O cara jogar uma bomba num país e ele vai despencar inteiro para baixo. Mas na maioria das vezes, é aí que o pessoal às vezes tem medo de operar na bolsa, mas a maioria das vezes ela vai demonstrar um padrão antes de reverter. Entendeu? Então tem muita gente que tem medo de operar no mercado porque eu tenho medo de perder dinheiro porque do dia para noite pode cair e despencar tudo, ok. Isso pode acontecer mesmo. Só que a chance disso acontecer é muito menor do que todos os dias, todas as negociações que a gente tem no mercado. Para correr qualquer tipo de reversão forte,
de qualquer modo, ela tem que demonstrar um padrão de reversão. E como que a gente identifica o padrão de reversão? Foi o que eu estava te falando na primeira aula lá sobre tendências. Então a gente tem uma tendência, por exemplo, aqui uma tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Quando que a gente liga o alerta? Quando ele faz um topo menor. Aqui a gente liga o alerta. Se ele fizer um fundo menor, opa, estamos prestes a entrar numa região de reversão de tendência. E ela pode reverter fazendo topos e fundos descendentes. Quando que a gente quando que a gente tem que esperar confirmar a reversão de tendência? A gente tem que esperar quando ele fizer um padrão parecido com esse aqui, ó. Vou tentar desenhar mais parecido. Se ele fizer assim, ó. Perceba. Isso. Eu vou precisar de uma segunda confirmação. Aqui, socorro. Então, desse ponto aqui, ocorreram quase a mesma coisa. Porém, esse fundo estava mais alto que esse, ok? Fez um topo menor. Liguei o alerta, falei possível reversão de tendência. Já ligo o alerta aqui. Aqui você já liga o alerta para possível reversão. Aqui você já vem e já coloca o stop aqui. Aqui não. Se ele fizer esse fundo mais baixo, você não liga o alerta. Você só vai ligar o alerta se ele fizer um topo mais baixo. Por quê? Porque ele pode fazer isso aqui, ó. Pegar uma outra cor, pegar um verde. Ele pode pegar, fazer o fundo maior. Opa. Pode fazer o fundo mais baixo. Porém, ele pode continuar fazendo topos altos. E não vai reverter tendência. Ok? Então essa aqui é você já sabe já como é que funciona, né? Tendências e reversão de tendências. Se tiver dúvida também pode perguntar. E, por exemplo, nesse segundo caso, né? O seu stop gain você colocaria onde? No segundo caso, eu tenho que esperar ele confirmar com um topo mais baixo. Eu já não coloco o stop, eu não coloco nesse fundo ainda o meu gain. Entendeu? É porque assim, quando você está aprendendo, tem que corrigir, né? Quando você está aprendendo, você tem muita, vamos dizer assim, muito desejo de colocar stop. Entendeu? Então você já entra com o pensamento de onde é que eu vou pôr meu stop. E conforme você vai estudando e vai se aprimorando, você vai entender que o stop não precisa ser colocado. Pode ser uma coisa meio de louco. Você, nossa, o Guilherme está falando que não pode pôr stop. Eu não ponho, porque eu continuo operando o mercado mesmo dentro da operação. E quando eu vejo que a operação começa a desconfigurar aquilo que eu já previamente previ, eu estopo no dedo. Mas eu espero ele demonstrar uma desconfiguração do meu movimento. Por exemplo, vou mostrar um exemplo de operação agora. Vamos supor que a gente está analisando esse movimento aqui. Tá? Então a gente está aqui, vamos supor, numa lateralização. Tá? Aqui, beleza, a gente está lateralizado aqui, sei lá, aqui, por exemplo. E a gente fica esperando acontecer um rompimento. Então, quando que acontece um rompimento? Ele tem que ter volume. Vou fazer mais. Que a gente estudou agora, do retângulo, certo? Então, a gente vai traçar um retângulo aqui. Esse retângulozinho aqui. Maravilha? Beleza. Então, eu estou aqui olhando, mercado lateralizado. A chance de rompimento é grande, correto? Não é? Maravilha. Então, o que eu posso fazer? Rompeu aqui, teve volume? Esse candle? Teve, né? Estava acima da linha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ordem de compra aqui. Ou esperar ele fazer um pullback. O que é um pullback? Um retorno à região de suporte.
Isso eu vou te explicar daqui no próximo tópico agora já. O que é o suporte de resistência. Estou dando um exemplo agora no caso de operação. Então aqui ele fez um rompimento de uma resistência, voltou, tocou no suporte e rompeu aqui a maximinha, foi embora. Como que eu gerencio esse trade? Um exemplo. Se eu não quero colocar alvos. Ó, por exemplo. Ó, um alvo, dois alvos. Opa, não foi inteiro. Aí ele volta e eu perco, por exemplo. Não, dando um exemplo, né? Então como que eu gerencio? Eu gerencio em tendências. Eu vou pegar aqui, vou cair para 2 minutos só. Mesmo movimento lá. Eu vou trazer. Tá? É o mesmo movimento. Pronto. Esse é exatamente o mesmo movimento que eu esperei lá em cima, certo? Só que no gráfico de 2 minutos. Ele tem mais candles, mais coisa dentro dele. Eu tipo dei o zoom no movimento, né? Então, o que acontece? Ele rompeu lá, aqui com o volume que a gente viu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Olha só que inferno que foi isso aqui. Você está operando no gráfico de 2 minutos. E aí, como que você gerencia esse trade num gráfico de 2 minutos, por exemplo? Vamos supor que você fez... Cadê o negócio? Como que você gerencia esse trade para você não sofrer tanto? Então, o que você pode fazer? Aqui. Viu o rompimento lá, certo? Você vai comprar quando ele rompeu aqui. Tá? Você comprou. Ele voltou na sua cara. Aqui, ó. Você comprou, ele começou a voltar. E você está acreditando uma alta. Por que você fica tranquilo se você entende essa operação de topos e fundo ascendente? Porque ele não fez fundo mais baixo que esse, ó. Entendeu? Aí o que você faz? Você vem, enxergou aqui, um exemplo. Comprei aqui. Meu stop tá aqui. Último fundo. Entendeu? Aí ele caiu. Você já comprou, ele já caiu, por exemplo. Vamos supor que você tenha comprado aqui. Você comprou, ele caiu. Você já está perdendo dinheiro. Opa, subiu de novo. Fundo mais... Topo mais baixo. Você, opa, topo mais baixo, olha só. Ele vai voltar, vai reverter a tendência. Só que agora eu te pergunto. Esse topo teve volume? Lá, ó. Não. Olha lá embaixo. Não sei. Não teve, né? Aí, meu amigo, é que começa a coisa a ficar bonita. Ó. Esse topo não teve volume acima da linha. Só que já é bem avançado já, mas a gente, se você tiver com dúvida, a gente para, volta, você que manda. Vai falando. Então, se tiver dúvida, eu falo. beleza. Então, esse topo não é um topo relevante. E esse fundo aqui foi um pouquinho acima do volume, também pode ser um fundo relevante. Mas você fala, porra, mas olha o volume que era esse aqui. Ó. Agora você fala assim, peraí, Guilherme, tá confuso agora. Eu não tô entendendo. Alguns ele tá acima da média, tal, tem um fundo, tem um topo. Aí eu te pergunto, é aqui que a gente olha o volume? Desculpa, você fez a pergunta pra mim? Uhum. Tá. Aonde você tá falando? Eu falei que esse fundo não é relevante. Sim, realmente. Eu falei que esse topo não é relevante. Eu falei que esse fundo aqui pode ser relevante. Esse fundo aqui, ó. Ele tá bem na linha da média, né? Só que agora eu te pergunto. Esse que eu fiz aqui agora, está certo ou está errado? Vou te dizer ainda não. Isso aqui não é confiável. Isso que eu acabei de fazer. Porque você lembra lá no início da aula que eu falei, voltando, que a gente só olha volume em 10 Acima de 10 minutos. Então olha só como tem detalhes. Detalhes.
que a gente vai entender que fazem toda a diferença. Aqui, Consegue abrir? eu vou abrir. Abre para mim dividido 10 minutos e 2 minutos, só para mim comparar os gráficos. Vou botar 2 gráficos. O 10 minutos do 2, a diferença é a quantidade de candle e de uma coisa assim, de bagunça que tem dentro dele. Entendeu? Sim, sim. Mas eu quero ver os topos e fundos diferentes, porque aí no. Lá tem um W, né? Aí já não tem. Não vai ter mesmo. Não. Aí, Isso você nunca vai encontrar. Isso aí você nunca vai encontrar. Nunca. Nunca. Vou botar um do lado do outro, mas eu vou te explicar que isso você nunca vai encontrar. Quando você cai um tempo gráfico, você tem que entender que nada mais é do que o somatório de tempos menores dentro de um candle maior. Sim. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse é o movimento que a gente está analisando, vamos por essa puxada, certo? Olha aqui no gráfico de 2 minutos. Aqui, por exemplo, Ó, olha aqui, ó, exatamente o mesmo movimento, ó. Olha aqui como tem mais uma coisa assim, mais vamos pôr um termo mais básico, mais bagunça. Aqui, por exemplo, você vê se enxerga o que eu tô colocando aí ou não? Na tela ou não? Não, mas olha aqui, ó. Olha aqui o 2 pro 10. Foi exatamente o mesmo movimento, essa puxada. Olha como o de 2 tem mais bagunça. Qual que é a vantagem do de 2 e a vantagem do de 10? A vantagem do de 2 com a vantagem do de 10 é o seguinte. Quando você identifica um possível rompimento, por exemplo, você está aqui na operação no de 10, aqui, lado direito. Você está olhando os volumes crescendo. Pô, o volume está crescendo. Parece que ele vai romper. Olha só. Olha que eu estou achando que ele vai romper. Um gráfico, às vezes um rompimento é tão forte que você não consegue pegar ele. Aí o que você faz? Você cai no 2 minutos e fala assim, aqui já rompeu dentro. Vou entrar aqui com essa expectativa. Só que o quê? Você tem que tomar um cuidado, a parte ruim agora. Essa é a parte boa. Você antecipa o movimento. Você identifica ele no 10, antecipa o movimento no 2. Agora, qual é a parte ruim de antecipar o movimento no 2? É que às vezes, se você não souber onde colocar o seu stop, você vai ser estopado no de 2 e no de 10 não. Por querer ter um stop curto. Por querer ter um stop financeiro em vez de stop técnico. Entende? Aí que está o erro. Você olhar o de 2 para antecipar o movimento do de 10, maravilha. Porque, por exemplo, esse candle aqui, por exemplo, fechou meio-dia. Aqui, ó, ele deve ter fechado esse candle aqui, ó, fechou cadê? 11h58. Entendeu? Onde é que eu quero chegar? 2 minutos antes você já previu esse movimento de rompimento do de 10. Entendeu? Entendi. Como é um gráfico de 2 minutos que anda de 2 em 2 e aqui de 10 em 10, quando você caiu pro de 2, você já previu esse rompimento no de 2 para pôr no de 10. Porém, qual que é o revés? O revés é, a maioria das pessoas tendem a ter medo do stop, de colocar um stop muito longo, então ela tem esse medo e aí ela coloca o stop no de 2. E muitas vezes você acaba sendo estopado no de 2 num movimento saudável. Entendeu? Por exemplo, olha essa bagunça aqui, ó. Você poderia ter colocado stop aqui e tomado stop. Você tentava de novo, tomava stop. Tentava de novo, tomava stop. Opa, rompeu para baixo, tomou outro stop. Você acha que vai romper para baixo. E às vezes no de 10 está saudável. Ele está fazendo um teste de pullback, testando um suporte. Seu stop aqui, ó, ficaria aqui, por exemplo. Aí você fala, porra, mas é 1.500 pontos de stop. Você tá maluco? Amigo, eu não estou preocupado de ele ir lá. A hora que ele começar a fazer topos e fundo descendente mesmo, com força, aí eu saio da operação. Então por isso que às vezes a gente tem medo do stop e toma stop. Entendeu? Então, tipo, vamos supor que ele veio aqui, ó. Bateu aqui. Fez força para romper com volume pra cacete. Meu stop tá lá embaixo. Ele vai romper de uma vez toda hora? Não. Ele vai fazer um pullback e aí eu saio fora. E aí meu stop fica curto. Meu stop fica técnico.
Mas, por exemplo, nesse topo que ele tá dando da meio de 50 no gráfico de 10, você não vê quase volume, né? Qual que você tá falando? Do lado direito. Então, pera aí, que eu tava com a câmera do lado. Aqui, ó. 11,50. Tá meio de 11,50. 50. Opa, olha o tamanho do volume lá de 10. Não, meio de... não, perdão. Perto do meio de 50. Medir 50? É. Aí, ó. Essa pernada que ele dá, ele não tem Ah, tanto não, mas volume, aqui é né? diferente, Mate. Aqui já é o diferente. Aqui é o seguinte, você tem que entender o rompimento do volume. Quando ele rompe com o volume, ele pode subir o resto da tarde por inércia, que a gente chama. É tipo sem volume e subindo. Pode ver que ele só deu volume quando ele rompeu o retângulo de novo. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá. Olha o aumento do volume para romper outro retângulo. Ele precisa ter volume para romper. Não Pra romper de necessariamente ele novo, precisa né? ter volume no meio do movimento. Que nem aqui ele foi subindo com volume bacana até. Mas olha o tamanho desse candle com o volume que ele fez para romper mais um retângulo. Pra ver se conseguia romper, tá? Entendi. Então, quando ele faz rompimento com volume, você só se preocupa se ele fizer um rompimento reverso com volume. Vamos supor que ele fez esse volume para subir, pá, rompeu. De repente ele meteu, porra, um puta de um candle vermelho com volume. Opa, ele tá rompendo duas vezes, rompeu para cima e rompeu para baixo. Pode acontecer. Entendeu? Então você tem que ficar de olho nesses rompimentos. E aqui sim, aqui a gente olha o volume de 10. E agora a gente vai entrar no conceito. Aproveitando esse gráfico então, a gente vai entrar no conceito de suporte e resistência. Esse mesmo gráfico, vamos utilizar ele aqui. O que é o conceito de suporte e resistência? Quando ocorre como é que a gente consegue identificar até onde o preço vai bater e voltar e analisando só suporte e resistência? É uma das coisas mais importantes, cara. Trade. Entender isso aqui vai ser uma roda espetacular. Suporte e resistência, tem muita gente que fala assim, ó. Eu mostrei lá. Sim. Então, a gente tinha visto topos e fundos, certo? Eu mostrei aqui essa setinha. Então aqui, vou pegar esse aqui de novo, tá, Mari? Vou jogar aqui para cima. Então esse candle aqui, a gente tinha identificado como um candle forte com volume numa região de topo. Então, como eu disse que cada candle pode ser considerado um topo e um fundo, esse topo desse candle é importante a gente identificar como relevante, esse topo, certo? Como que a gente identifica uma região de suporte ou resistência? Então vou copiar aqui, vou jogar para baixo. Aqui o preço, sempre olhando o preço, ele bateu aqui várias vezes, ó. Bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro, bateu cinco, seis. Então essa linha que eu tracei é uma linha de resistência. Porém, nos livros eles falam-se assim, em região, e os traders entendem isso, que é uma região de suporte e resistência. Que região é essa? Lembra que eu tracei um fibo? Daqui até aqui, e ele cravou exatamente no 111. O que é no Fibonacci esse 0 e menos 111? Esse 0 e menos 11, 0 e menos 11,8 é uma região de resistência. Então eu posso pegar isso aqui e fazer isso aqui. Em vez de ser só uma linha que eu cravei ali, a gente vai traçar uma região. Sim. Essa linha, ela tem, vamos supor aqui, 600 pontos. São 600 pontos de região de resistência. O que é resistência? A resistência é quando está em cima, suporte quando está embaixo. O que acontece com o preço quando ele rompe uma região
de suporte ou resistência, ele tende a testar essa região do lado contrário. Por exemplo, vou pegar esse quadrado aqui e vamos marcar essa resistência aqui, por exemplo. Tá? Essa aqui desse dois topinhos. Vamos botar mais para baixo aqui. Marquei essa região, tá vendo? Que ela bate aqui uma, bate duas, tenta romper, não vai, tenta ir, não vai, cai, não sei o que, vem aqui. Opa, ela rompeu. Certo? Rompeu ou não rompeu? Aqui, ó. Com volume, não foi? Olha lá, quando ela fez o rompimento com volume. Qual que é a tendência do preço antes de uma nova subida? Testar essa região de novo. Então, olha, o preço vai, faz rompimento, pá, tenta ir, tenta romper lá, opa, volta, tum, testa de novo. Como que eu sei isso mais na prática? Por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que aqui temos uma região de suporte e resistência aqui, ó. Outra região. Concorda? Ó quantos toques teve. 1, 2, 3, 4, 5 toques. Certo? Olha só que louco. Vou ajustar aqui. Pá, teve volume e rompeu. Rompeu, foi embora. Opa! Até onde ele veio? Ele veio testar a região. Ele rompe uma resistência importante. Quando a resistência é muito importante, como 1, 2, 3, 4, 5 toques, o preço tende a vir visitar essa região do lado contrário. Ele rompeu resistência, o que acontece com essa resistência? Ela vira um suporte. O preço vai bater nela e ejetar para cima. Foi como é louco? Tipo, porque como foi muito difícil para ele romper, ele tem que vir testar por baixo. E vice-versa, tanto rompendo resistência... Mas ele podia continuar caindo. Existe a possibilidade de tentar... mas para ele cair, olha aqui, olha aqui, nós temos um gráfico de 10 minutos, olha o que aconteceu. Ó, cadê o volume? Não tem volume. Não tem volume. Ele cai sem volume. Tem pouco volume, mas Não, mas olha comparado com o que tem. Dia, Exatamente. Ele cai sem volume. Ele cai de uma forma totalmente errática. Ele cai para testar essa região. E ó, quando ele bate na região, olha o que acontece com o volume. Ó. Tá vendo que louco? Tipo, ele bate na região que era uma resistência importante, ele bate sem volume pelo lado de cima, que daí ele testa. Não é mais resistência agora, agora é suporte. Ele bate e ejeta o preço com volume da mesma força que ele rompeu. Como que eu sei que é exatamente a mesma força? Aqui, ó. Vamos pegar essa pernada aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Um exemplo. O movimento que ele rompeu. Vou traçar um quadrado. Agora você vai pirar, que você gosta de fractal, né? Então, vamos lá, vamos focar nisso. Ó. Olha o que ele vai executar quando ele tocar. E essa retração eu também consigo identificar. Como que eu consigo identificar essa retração? Aqui, ó. Se eu pegar a pernada inteira, por exemplo, que ele fez aqui, ó, para romper. Essa pernada inteira aqui, ó. Essa pernada toda, ó. Fazer um fibo de projeção, ó. Adivinha qual é a região de Fibonacci que ele vai sentir? Certo? Aqui, ó, 38, 50, 76. Olha onde ele brigou. Olha onde é o alvo dele. Ah, mas ele não foi, Guilherme. Tudo bem. Quando perde o 38, ele executa o movimento até o 0. Então, tipo, a gente consegue prever a retração. Como que eu sei que essa retração aqui chegou em nível de Fibonacci? Posso pegar isso aqui, ó. Pegar a pernada inteira, ó. 0 a 100. Olha onde ele veio bater o preço para fazer região de compra. No 50%. 50% é região de compra. Para ejetar o preço lá para cima. Porque teve rompimento de uma resistência importante. O preço veio, rompeu uma resistência importante, chegou a completar o movimento lá no 0, caiu sem volume. Até onde ele vai cair? Até uma dessas regiões aqui, ó. Ou ele cai até o 23, ou ele cai até o 50, ou ele cai até o 76. Ah, mas ele caiu mais. Aí stop a operação, que seu stop está aqui, ó. Mas nesse caso é região de compra. Você compra aqui e tenta levar o preço lá para o 61. Então, mas isso aqui é mais avançado, tá? 36%. O seu stop estaria onde nesse caso? Aqui embaixo.
Se eu for fazendo essa análise aqui, não tem, é que você vai entender depois que a gente... Eu estou aqui no modo grande, tá? Mas eu vou te falar agora o stop técnico. Mas eu jamais teria esse stop. Mas o stop técnico seria aqui, ó. 76,4. Não, aqui, ó. Esse é o seu stop. Você vai comprar aqui. Você vai comprar aqui. Você vai comprar aqui. Mas seu stop está aqui. E aí você vai levar o preço até onde? Até o 100%, 61. Só que isso é mais pra frente. Daí eu vou entrar nas operações de Fibonacci. Então você vai bagunçar a sua cabeça agora. Então o que nós estamos falando agora? Regiões de suporte e resistência são importantíssimas para o preço. Quanto mais vezes ele tocar nessa região e sentir, mais forte vai ser o rompimento e mais preciso vai ser o seu movimento de alvo. Então, por exemplo, vamos pegar mais para trás lá para mudar um pouco desses exemplos aqui, para ver como funciona em qualquer canto. Vou pegar aqui. De aleatório. Aqui. Mais para trás. Aí, ó. De aleatório. Esses aqui são os dias do Circuit Break, tá? Fica mais para trás. Vai pra fevereiro, né? É que não dá para ir muito para trás, porque eu tô no Indy, ó. Se eu for muito para trás, já muda de ativo. Ah, tá. Isso eu acho. Tá bom, é. Pega dia 5 Tá bom. de fevereiro. Tá bom. Olha aqui. Um gráfico qualquer, ó. Um gráfico aleatório. Certo? Beleza. Como que eu vou analisar esse gráfico aqui? Primeira coisa que eu aconselho com todo mundo que faz mentoria comigo é: o que eu olho? Um gráfico aleatório. O que eu olho? O que você olharia? Topos e fundos primeiro. O topos e fundos está desenhado aí. Topos e fundos está desenhado, não precisa nem olhar. Cara, eu olharia. Peraí, começa. Tá aqui. Eu começaria pelo dia anterior. Voltaria no dia anterior. Não. Analisa o gráfico aqui. Esse gráfico. Esquece. Desse Analisa jeito? ele. Agora, esse aí. Você já falou sobre topos e fundos. Está desenhado aqui. Uhum. Todos os topos e fundos são relevantes? Então, eu tenho das 11h40 um fundo. Não, um topo das 10 horas relevante. E, né? Esse candle. Das 10 horas. Das 10 horas, na verdade. 10 horas. Tá, teve um volumezinho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pegar para facilitar aqui, ó. Para quem tá para começar. Você que tá começando, ó. Aqui, ó. Olha aqui esse fundo aqui, ó. Olha que fundo bonito. Com 3 volumes grandes aqui, ó. Certo? Um fundo grande. Vamos ver se o preço revisitou ele aqui algumas vezes. Opa, ó. Ele visitou aqui, ó. Visitou aqui uma, visitou duas. Beleza, já temos 3 visitadas. Vamos ver uma outra aqui em cima, aqui, tipo, por aqui. Olhar isso aqui, por exemplo. Aqui, ó. Ó, teve um topo lá que segurou o preço e tal. Vamos ver. O volume não estava muito grande. E outro aqui, ó. Aqui, ó. Ó um fundo aqui bacana, ó, com volume grande. Vou botar mais uma setinha lá. Outra setinha. Vamos ver. Aqui. Subiu o preço. Opa, subiu o preço. Olha com a força e parou. Parou aqui. Beleza, parou aqui com volume. Olha só o que aconteceu aqui. Nessa mesma região, lá atrás, o preço bateu. Tô analisando junto contigo. Uhum. Olha aqui, ó. Sim. Bateu aqui e bateu aqui. Opa, bateu aqui de novo, cara. O que é isso aqui, Ti? Uma zona de suporte e resistência. Vamos tratar essa zona. Vamos ver se essa zona é relevante. Vamos ver se essa zona é relevante. Vamos ver. Opa, 1, 2, 3. Ela teve rompimento com volume? Teve, ó. Aqui, ó. Rompeu com volume. Até o final do dia. Ah, subiu até aqui e verdade, segurou. Subiu até aqui e segurou. Opa. Segurou aonde? Um ajuste. Mas tudo bem, não vamos falar sobre isso agora. Mas tá aqui, ó. É que aí é um.
Tá. Segurou aqui. Vamos olhar lá para trás? Olha lá atrás quantos toques teve nessa região. Opa, então peraí, vamos descobrir mais coisas. Aqui, ó, não foi aqui que a gente decidiu? Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Uhum. Vamos traçar aqui, ó. Olha essa região bonita de resistência. Então olha que lindo. Vamos até tudo isso aqui, ó. Vamos olhar só essa. Olha quantos toques teve, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 toques. 5 toques nessa linha. Então nós temos essa linha aqui como uma região importante de suporte. De resistência, perdão. Uma região importante de resistência. Como que a gente vai fazer para fazer alguma operação aqui dentro? Para entender como que esse mercado bagunçou aqui dentro. Vamos olhar esse fundo aqui, ó. Esse fundo tocou 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Vamos pegar aqui, ó. Temos um range. Pode ser esse. Onde você vê 4? Pode ser esse. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 toques. Toda vez que o preço bate aqui é toque, tá? Tipo aqui, ó. Pra facilitar pra você aqui, ó. Toques. Certo? Tanto na subida quanto na descida. Ele veio pra cá. Vou te falar um conceitinho agora, aproveitar para facilitar a sua percepção, mas depois a gente vai entrar em detalhes sobre esse conceito. Gap. Tanto que a gente fala de gap, só para facilitar seu entendimento, não sei se você já viu isso, mas é um gap, você pode pensar assim, ó. O que é essa distância aqui entre um preço e outro? É isso aqui, ó. Completa ele com candle. Facilita muito, né? Aqui, por exemplo, aqui completa com candle, ó. Acabou o gap. É um conceito, depois eu vou entrar mais em detalhe, tipo o conceito de gap de fuga, gap de fechamento, gap de reversão. Existem vários gaps no movimento mesmo, já acontece aqui. Aqui eu consigo achar vários gaps, quer ver? Dentro do movimento existem vários gaps. Aqui, por exemplo, aqui tem um gap, ó, pequenininho, mas tem. Peraí. Mostrei. Gap existe. Mostra que tava com a câmera em frente, eu não vi. Vou conseguir achar. Aqui, por exemplo, aqui tem um gap. Ó, aqui, ó. O gap é quando a linha não se encontra na mesma região de fechamento da outra. É que eu tenho que explicar mais pra frente, mas eu só quero que esse gap maior, eu vou te explicar depois. O gap é uma fuga do preço onde não teve negociação. Existem vários tipos de gaps. A gente vai entrar depois, mais para frente, sobre esse conceito de gap. Mas aqui, só para facilitar o seu visual, preenche com um candle. Você vê que esse gap aqui você preenche. Ó. Pronto, bota um candle aqui. Aqui, ó, bota um candle aqui. Ó. Entendeu? Facilita, preenche. Então você consegue identificar o movimento que fala assim, mas teve um gap. O gap é um candle grande. Pensa assim. E facilita visual. Beleza? Então aqui nós temos um range, dois ranges. Temos dois ranges aqui, ó. Um que teve toque. Quantos toques tem esse aqui? Um toque, dois toques, três toques, quatro toques, cinco toques, 6 toques, 7 toques, 8 toques, 9, 10 toques. Olha quantos toques ele tocou aqui nessa região. Certo? E toda vez que ele e olha lá para trás o que aconteceu. Que maluco. Quando ele rompeu esse range, ele projetou um movimento lá em cima. E voltou, testou suporte. Era a resistência, fez um rompimento de resistência, voltou, bateu no suporte. Ejetou menos. Rompeu, fez todo esse movimento. Voltou, veio testar aqui, ó. Veio testar lá no dia seguinte. Quando ele rompeu aqui esse suporte, ele fez esse movimento aqui, ó, de 4.700 pontos. Voltou. Pá.
Que dia que foi isso? No dia 2. Então ele tocou no dia 27, tocou no dia 2. Rompeu. Qual é o primeiro movimento que ele vai executar quando ele romper essa resistência, que era um suporte importante? Ele vai executar esse movimento aqui, 2.000 pontos. Então se eu pegar esse range aqui, ó, olha que doido, ó. Agora esse aqui ama os fractais, ó. Vamos pirar um pouco junto agora. Já vai estar terminando essa aula aqui, não vai bagunçar a sua cabeça. Temos um quadrado aqui, certo? Que foi o movimento que ele executou lá, um retângulo. Temos um retângulo aqui, ele movimenta. Esse toque aqui foi aonde? Vou traçar um Fibonacci aqui. Ó, ele traçou, chegou no 50% back do coisa, quase 50%, né? Se eu fizer um ajustezinho. Então, dentro desse retângulo, eu tenho uma região 50% também. Pronto. Então eu fragmentei esse retângulo. Vou ajustar aqui para ficar mais. Tá? Então dentro desse quadrado, eu tenho esse quadrado aqui. Rompeu. Olha lá. O que ele vai executar? Esse quadrado aqui. Só para facilitar a sua cabeça agora. Olha que beleza. Bom, rompeu de novo. Olha lá. Olha o que ele vai executar. Tá? Daí veio, papapá, chegou aqui e rompeu. Lá em cima, ó. O que ele vai executar? Peraí. Tá. Mesmo movimento. Aí você fala assim, e agora? O que ele vai executar lá pra cima, Guilherme? Ele rompeu aqui de novo, ó. Nem sei o que ele vai executar lá pra cima, só pra você ver o teste. Peraí, antes de executar, por que nessa rompida da... É que não tem volume, na verdade, 11h40 não tem volume. Aqui teve um volumezinho aqui, né? Mas foi já na metade no do outro caminho. lado, do outro lado ali, ó, mais pra trás. Voltando o dia. E? 11h40. Meio do dia 28. 8. 40. 11h40 ali, ó. Essa queda, a segunda queda dele. Aqui? Aí, ó. Aí. Por que ele não executou o retângulo? Por que ele não continuou mergulhando? Ó. Mergulhando aqui? É. Por que ele não fez o outro quadrado aqui, você quer saber? Isso, porque tem volume aí. Não, porque ele fez isso aqui, ó. Ele fez metade. Nem sempre ele vai executar 100% do retângulo. Ele pode até fazer rompimento com volume, em tudo. Só que você tem que sempre olhar esses fractais, que são as regiões de Fibo, os fractais do retângulo. Ó, ele não executou o retângulo, mas olha aqui, não é metade? Olha aqui, ó, a perfeição. Ó. A metade ele executou. Entendeu? Aí, por exemplo, se eu quiser saber uma região aqui, ó, por exemplo, essa região aqui, ó, olha só o tamanho desse candle. Olha o tamanho desse candle. Olha esse candle aqui da esquerda. Olha o candle da esquerda. Olha o tamanho dele. Olha aqui, olha esse pullback aqui, ó. Subiu e bateu, ó. Olha só. Entendeu? Só que a gente vai aprender a entender isso aí, esses movimentos, de uma forma mais correta. A gente vai estar em tendências, vai estar em linhas, que senão você vai ficar muito louco colocando quadrado. Mas eu estou te mostrando que isso tudo, essas regiões de suporte e resistência que você traçou, se você pegar entre essas regiões um retângulo, ele vai se multiplicarem assim que tiver rompimento. Que nem se eu pegar essa parte aqui, essa região de suporte de resistência, esse range aqui, ele vai se repetir em algum momento gráfico. Aí você pensa assim, porra, Guilherme, beleza, eu entendi. Mas por que que esse retângulo é maior que esse, que é maior que esse? Não, aí aqui é Fibo. Quer ver que eu vou te provar agora? Ó. Não botar uma outra cor para facilitar. Não, porque já deu 50%. Ok, vou pegar esse aqui e vou botar um vermelho. Olha só que louco. Tá? São 3 cores. Eu vou pegar essa e vou jogar aqui dentro. Certo? Ó. Não, vou fazer o seguinte, vou fazer fora para ficar mais fácil você visualizar. Olha aqui, ó.
Adivinha que região vai ser essa do vermelho? Hã? 70. Ó. Deixa eu ampliar aqui. Olha só. Você viu que eu peguei 3 regiões diferentes de suporte e resistência, certo? Foi ou não foi? Vou ajustar aqui, ó. Pra ficar perfeito. Vou ajustar ela pra ficar ali certinho. Vou pegar essa aqui e ficar aqui certinho. Beleza? As 3 regiões. Vou traçar um fibo aqui. Presta atenção. Olha isso. É o outro. Olha isso. Região de 23. Região de 50 seria esse aqui, para ajustar melhor. Pronto, ó. Ajustadinho. Ó. 23, 50, 76. Ah, mas esse 76, Guilherme, não tem. Tem. Provavelmente descer algum rompimento falso, eu faço isso aqui, ó. Pronto, tá lá. Ó a perfeição do fractal. Em 3 regiões diferentes de suporte de resistência. Isso aqui chama fractal em projeção de fibo. Eu posso ter um retângulo do 0 ao 23, do 0 ao 50, do 0 ao 76, do 0 ao 100 em proporções de movimento. Então, se eu pegar aqui, ó, trazer esses retângulos. Vamos pegar aqui. Cá, apagar isso aqui. Vamos voltar lá no movimento. Ó, lá no retângulo, o que eu falei para você? O que você acha que vai acontecer quando ele romper esse retângulo aqui? O que você acha que vai acontecer com o movimento quando ele romper esse retângulo aqui? Está até tendo uma crescente de volume. Vamos supor que ele vai romper para cima. Qual é a primeira região que você acha que ele vai visitar? 23. 23. Daí o que eu vou fazer? Ele pode vir até metade desse retângulo aqui. Que eu posso pegar também aquele Fibonacci, que é o traçado de 0 a 100 aqui, por exemplo. Pego aqui, clico aqui e jogo lá. Então ele pode vir na região de 76, que é o 23, né, na verdade, lá em cima, né? Então ele vai vir aqui, depois aqui, depois aqui. Como ele está rompendo uma região antiga com esse quadrado aqui azul, eu acredito dessa vez ele execute no mínimo isso aqui, 50%, no mínimo. Então vamos ver, ó. Voltou para dentro, não zerou aqui, tipo, o teu stop está aqui embaixo, adivinha o que ele vai, ó lá. Está outra. Região de 23, ó. Ele tende a cumprir assim que tiver volume. Teve volume, ó, ele veio aqui, não chegou a completar o movimento, veio exatamente na primeira região lá de 23, ó. 500 pontos. Você pode pegar esses movimentos pequenos. Aí ele caiu dentro do retângulo. O que ele vai executar? No mínimo uma projeção de Fibo. 50 e aqui 76. Olha lá, se eu puxar aqui dá 76, ó. 76 cravado lá, ó. Cravado. Ah, mas e quando é que eu sei isso, Guilherme? Pelo amor de Deus, tá bagunçado. Calma. A gente vai aprender a analisar o movimento na tendência. Se ele tiver em lateralidade, o que a gente faz? Se tiver em tendência, o que a gente faz? Hoje eu só estou mostrando para você, eu mostrei como você configurar a plataforma, mostrei quais são os topos e fundos relevantes, baseado em volume, certo? Você conseguiu identificar que é importante traçar os topos e fundos relevantes no 10 minutos. Ok? Região de retângulo tende a projetar tanto para cima quanto para baixo o mesmo retângulo, porém sempre ficar de olho em regiões de Fibo. Regiões que ele vai sentir o preço, que não são regiões que ele vai direto, ele vai sentir em alguma região dessas aí. Beleza? E mostrei agora a região de resistência e suporte que você pode traçar essa lateralidade e projetar ela de várias formas.
usando o mesmo sistema de FIBO. Beleza? Alguma pergunta para essa primeira aula? Depois a gente vai para... Porque não vai bugar a sua cabeça se eu passar conteúdo mais forte nessa primeira aula aí. Faça a pergunta que você Não, quiser agora. Não, acho que agora eu acho que tem que botar em prática. Eu acho que pode pausar a aula aqui e a gente pegar um dia aleatório e testar. Tem alguma pergunta? Pode ser qualquer coisa, sobre qualquer coisa. Não, a dúvida não, acho que ficou bem claro. Aí eu queria pegar contigo, eu boto uma data específica, um dia específico e eu tentar achar um topo, um fundo e fazer essa projeção sozinho. Beleza. Aí a gente vai estudar isso. Então, tipo, essa foi a primeira aula, tá? Se tiver pergunta, você tem aquelas 10 aulas lá de retorno, né? Que você pode estar tirando dúvidas. Então, vou encerrar aqui. E obrigado, então, pela essa primeira aula. Beleza? Eu que agradeço. Foi bem bacana. Algum comentário que você gostaria que melhorasse para a próxima, alguma coisa assim, você pode falar agora que o material vai ficar gravado aqui para mais alunos verem. Cara, vamos vendo nos cursos. Até agora tá bem bacana a didática. Deu uma bugada, deu uma bugadinha. Deu uma bugada, não dá pra dar exemplo, né? É que é muita coisa nova, né? É. Mas Mas a tranquilo. didática tá bem tranquila. Maravilha, então. Tá bem calmo. Você não tá falando com pressa, então tá bem legal. A nossa aula aqui, essa primeira aula, Durou quanto tempo? umas 2 horas mais ou menos, pelo que eu calculei aqui. Mas acho que foi bem produtiva. Configurou a plataforma. A gente falou um pouco sobre essas coisas e a gente vai estar trabalhando ainda mais essas aulas aí. Vai ser importante para você. Maravilha, eu vou encerrar aqui. Esse material vai ficar gravado para você também querer voltar e rever alguma coisa que você deixou passar. Então é isso. Até a próxima aula. Abraço. Valeu, Gui. Até mais. Tchau, tchau. Vamos ver.